Quero falar de um tema um pouco polêmico, um tema que vem aí sendo discutido agora recentemente no STF, em sede do tema 1199 de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que trata-se sobre as alterações da nossa Lei 8429 de 1992, através da Lei 14.230 de 2021. Essas alterações substanciais que alteraram a Lei 8429, que trata sobre a improbidade, o ato de improbidade administrativa, trouxeram mudanças importantíssimas, relevantes para a segurança jurídica, tanto para quem aplica quanto para quem tem que a cumprir. As pessoas, os administradores, muitos dos bons gestores não querem assumir cargos públicos por conta dessas ações de improbidade que, geralmente, por uma mera irregularidade, ilegalidade, o gestor responde aí por décadas, 5, 10, 15, 20 anos. Então isso tem afastado as pessoas, as boas pessoas, né, em que pese que também temos várias boas pessoas que também possuem cargo público. Mas esse é o motivo de ter afastado muitos daqueles que querem contribuir com o seu município, com a sua sociedade. Nesse ponto, eu entendo que os tribunais hoje, eles têm entendido pela aplicação da retroatividade. Esse é o principal tema, a retroatividade. Por quê? O STF, quando afetou por unanimidade, agora em sede de repercussão geral, discute 3 pontos: a prescrição intercorrente, a prescrição, a questão da aplicação do dolo e culpa e também a retroatividade, se ela retroage ou não. As matérias, as ações que hoje tramitam, elas serão atingidas? As das pessoas que estão condenadas, elas podem ter retroatividade ou somente as ações futuras? Essa é a pergunta e esse é o tema, é o debate que está lá proposto. O Ministério Público tem, eu vejo pelas manifestações, tem entendido que não se aplica a retroatividade, e sim a irretroatividade. Em alguns pontos também, que eu vou falar, mas eu entendo, do meu conceito, estudando alguns autores, Fábio Medina Osório, Heraldo Vita, professor Heraldo Vita, Miguel Reale Júnior, entre alguns, o professor Daniel também, que é excelente na matéria, tenho esse entendimento que deve sim aplicar a retroatividade da lei, mas benéfica à pessoa. Então, nesse caso, acreditamos que o STF, na repercussão geral, deve seguir o entendimento já, por parte inclusive deles, que o direito administrativo sancionatório, ele retroage em benefício ao réu, se aplicando os parâmetros do direito penal geral, mesmo que sendo administrativo, do direito administrativo. Por quê? Porque a sanção ela é uma consequência de um ilícito, tanto na matéria do direito civil, quanto na matéria do direito penal, quanto na matéria do direito administrativo. Cada uma tem as suas punições. Entende-se então que tanto o STJ, o ministro Barroso, o ministro Gilmar Mendes, também o ministro Teori Zavascki também, que já aplicou isso em alguma jurisprudência, o ministro Kukina do STJ é bem firme também na tese de que o direito administrativo sancionador ele tem aspectos sim do direito penal geral e que se retroage a beneficiar o réu. Esse é o entendimento hoje praticamente consolidado, inclusive das doutrinas, em que pese o professor Rafael Munhoz também entende-se ao contrário, em partes entende-se como o Ministério Público que relata, mas a lei, a 14.230, ela não manifesta, não há escrito que vai retroagir, que deveria estar ali na própria lei encartada que vai retroagir os seus efeitos. Em que pese esse entendimento também, eu divirjo, entendo juntamente com os outros autores, essa questão de você não retroagir a lei por conta das especificidades do direito penal e do direito administrativo, em que o direito penal há os entendimentos dos que contrariam as particularidades dele, se retroage porque são direitos que em parte são humanísticos, em parte são de prisões, e que aí sim tem que se retroagir. No direito administrativo isso não ocorre, então por isso que não se aplica. Mas porém,
vamos fazer um comparativo um pouco lógico e básico. Às vezes, uma lei que possa lhe dar de 6 meses a um ano de detenção a um acusado, né, em que condenado, ele seria mais pesado na sua sanção que uma pessoa do direito administrativo que praticou um ato de improbidade, ficar 12 anos com seus direitos políticos sem poder votar e ser votado, ou perder sua função pública, ou não poder contratar com o poder público. Então, na balança, o que seria mais punitivo no caso? Então, por isso que eu não concordo com essas particularidades do direito penal e direito administrativo sancionador. Eu acredito que os dois sim têm que ser retroagidos para beneficiar, tendo em vista que a sanção, o caráter sancionatório, ele deve retroagir conforme a nossa Constituição. Então, nesses pontos, nesses aspectos, eu entendo isso que retroage. E também a questão de que, quando tramitou no Senado a alteração legislativa, iria-se colocar que a lei retroagiria. Mas foi desnecessário, inclusive, manifestado num precedente do ministro Kukina do STJ, em que ele menciona que o direito administrativo sancionador ele retroage, isso é óbvio, e que era desnecessário você positivar ele na lei. Então, eles alegam essa lacuna, porém, quando foi aprovada a lei, era desnecessário. Então, acredito que o STF deve manter esse posicionamento da retroatividade, seguindo praticamente a doutrina majoritária, a doutrina, as jurisprudências majoritárias dos nossos, inclusive do STF. Nesses pontos, eu acho sim que deve retroagir a lei de improbidade. Mas eu vou aprofundar em cada tema, em cada artigo, para mim poder estar explicando os posicionamentos de alguns autores, para que possamos aí desmistificar essa nova lei de improbidade, ou seja, nem tão nova, e sim apenas algumas alterações da Lei 8429 de 1992, que foram muito relevantes sim para a nossa sociedade. Bom, muito obrigado!